Você não citou diretamente, mas fez algumas menções a Rubens Barrichello, especialmente na sua primeira entrada, falando sobre o brasileiro não respeitar o segundo colocado, né? Por um acaso, vocês trocam essas figurinhas em relação ao campeonato de Fórmula 1? Né? Tenho curiosidade de saber, assim, um dia ali numa etapa da Stock, que geralmente bate com Fórmula 1, né? Aí antes de entrar, aí me perguntando, aí, viu a corrida, o que você achou tal? O Barrichello, ele dá alguns inserts ali para você também, até para sua compreensão também, né? Pelo fato de ele ter tantas corridas, durante muito tempo foi o recordista de corridas na Fórmula 1. Como que é o papo entre Maurício Ferreira e Rubens Barrichello falando sobre Fórmula 1? Existe, é natural. Né? Nós vamos lá no final de semana, outro classificou uma sprint ou uma corrida antes de nós irmos para a largada nossa. Pô, o que você achou daquela dali? Seja falando português bem claro, aquela cagada que ele fez, ou aquela manobra genial, ou aquela decisão, ou o que você acha desse, o que você acha daquele, o que você acha do outro. E óbvio que a opinião do Rubens tem muita lógica pela experiência que ele teve. Né? Não são 19 anos à toa. Não são 326 grandes prêmios. Eu acho que é uma opinião a ser respeitada, independente da gente divergir em algumas. Né? Eu acho que existe isso. Uma mesa redonda ali, com Barrichello e Malmö. Eu acho que a gente tem divergências, poucas, a maior parte é convergente, bem convergente, mas talvez hoje ele até passou uma fase muito próxima agora, né, com o Dudu nas categorias de base lá na Europa, e agora o Fernando está lá, o Fefo. Então acompanha alguns nomes que o Dudu correu com o Gabriel, por exemplo, no mesmo grid. Não lembro outro que esteve no grid dele, mas com certeza esses que chegaram não me lembro de mais nenhum. Talvez esteja aqui esquecendo. Estou pensando aqui no Freca nos 2 anos do Dudu, que foram os 2 anos de Europa. Acho que não tem ninguém mais no grid a não ser o Gabriel. Mas óbvio que tem esse comparativo de achar que esse é fraco, esse é bom, esse está lá por causa do dinheiro, tá porque levou o dinheiro, tá pela questão comercial. Nós somos aqui um pouco de Slim / Pérez na Red Bull, então imagina o resto, né? Maior parte é convergente, porque no fundo, vamos lembrar que para um piloto chegar na Fórmula 1, ele já tem que ter tido alguma qualidade em algum momento, né? Mesmo que tenha sido a qualidade extremamente agressiva e financeira do Stroll. Para mim, o Stroll hoje talvez tinha tudo para ser o pior piloto de Fórmula 1. Mas quem disse que ele é? Tem vários momentos que ele está no 10º do Fernando. Se é um dos grandes fenômenos da história da Fórmula 1. Mas mais de 40 anos na Fórmula 1 já é velho, talento. Não, mas mesmo com o Vettel, às vezes ele ficava na frente. Cravou o Vettel várias vezes. Então, era um tetracampeão. Apesar que eu quero fazer a ressalva desse tetracampeão, que para mim é um tetracampeão com dados, resultados, mas mais questionável da história, como qualidade. Mas inegavelmente um bom piloto. Se o Stroll é péssimo, né? Exatamente. Tetracampeão não é à toa, né? Exatamente. Já fala o quê? O Damon Hill é péssimo, é campeão do mundo. O Jacques Villeneuve é péssimo. Por isso que eu falo, todo mundo que chega na Fórmula 1 já tem um valor por si só. Sim. Né? A gente pode questionar aqui 2 campeões mundiais mais recentes na história, que já não são tão recentes assim, né? O cara já tem que ter um pouco de idade para lembrar do Damon Hill e do Jacques Villeneuve, mas para mim foram campeões do mundo fracos. Mas fracos para o nível Fórmula 1, que é um nível gigantesco. Então, isso que eu quero dizer também, talvez, do Sebastian, para mim não foi um cara... Não era para ser tetracampeão do mundo. Você dá um tetracampeão do mundo pro Fernando Alonso ou pro Vettel? Fernando Alonso, sem dúvida. É unânime. Para quem entende carro de corrida. Vamos escolher para dar 4 e 2. Vamos inverter isso aí, né? Vamos inverter isso aí, não tem jeito de não inverter. Os deuses da velocidade foram generosos demais com o Vettel. Talvez sim, e está tudo bem, mas não quer dizer que ele não tenha valor. Aproveitar o carro. Mas não quer dizer que ele não tenha valor. Para mim, a surpresa, e quando foi na época, e hoje eu respeito muito a decisão, e o Rosberg, que é campeão do mundo contra o Hamilton, no ano que eu sei as particularidades, o quanto que o Hamilton quebrou, teve mais problemas do que o Rosberg, mas ele sabia. E o cara tomar aquela decisão, porque ele sabia que talvez ele nunca mais ganhasse outro. Saiu por cima. Cara, gênio. Gênio. E coloca o Hamilton no mais alto patamar, que isso valoriza o primeiro cara ali, o primeiro... Gênio. Cara, eu esqueci a expressão. Fã número 1 do... Meu Deus, enfim, mas é o fã número 1. Ele sempre vai aumentar os feitos do Hamilton, porque ele sabe que uma vez ele falando que o Hamilton é um cara muito acima,
ele vai valorizar o feito dele lá em 2016. Já te contei isso em off, já falei algumas vezes, inclusive em papos nossos on também. O Hamilton é um fenômeno, é um robô. Aquele cara é um robô extraterrestre. Dos que eu vi perto, dos que eu pude acompanhar, enfim, para mim é inquestionável. Talvez tenha outros robôs que eu não tenha visto próximo. Mas esse eu tive a oportunidade de passar uma semana com ele em Albacete, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e posso falar. Né? Então eu sabia que era ele de costas para a pista de olho fechado, numa freada, numa aproximação de curva. Mas voltando para isso, cara, essas divergências fazem parte, né? E é isso. Mas Fórmula 1 já estamos lá, né? Já somos os melhores ou estamos entre os melhores do mundo. Talvez tenha alguém que tinha tudo para ter sido e não foi. Sei lá, eu estou agora acompanhando lá ao seu Feldman Neto na Eurocup, na equipe do Alex Palou. O Alex Palou é tricampeão da Indy. Será que esse cara não seria um bom piloto de Fórmula 1? Seria. Tá, mas não foi, não vai ser. Até porque tem uma treta contratual ali. Não foi, não vai ser. Então, assim, o Pato, que está na McLaren lá, parece que pode ser um bom. Será? Não sei. Outros lá atrás. Dixon. Scott Dixon. Mas e outros que tiveram oportunidade, que foram e voltaram e foi. E você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Né? Vamos puxar desde o Zanardi. Alex Rossi. Ou do outro que foi e voltou, Montoya. Cristiano da Mata, para falar de um brasileiro. Sim. Né? Um cara que foi bi lá, foi para lá. Enfim, são todos caras fenômenos. Eu gosto de analisar desta forma. Eu acho que vou voltar para o Stroll. Mesmo tendo vencido o campeonato de Fórmula 3, com o esquema que o pai dele financiou para vencer um campeonato de Fórmula 3, ele foi lá e venceu. Ele picotou o cartão dele, fez os pontos, campeão FIA Fórmula 3, Fórmula 1. Mas meu pai ajeitou, comprou. Não interessa. E como eu disse aqui agora, a gente acabou de chegar num consenso. Cravou o Vettel, um tetracampeão, e várias vezes está próximo do Fernando. Então, tem valor. Eu acho que todo mundo tem valor. É difícil essas classificações, mas a gente diverge e também quando faz a reflexão sem ser tão reativo, eu acho que todos que estão lá têm valor, mas eu escuto tanto de pilotos, esse é fraco, eu corri com esse, eu corri com aquele. Tive a oportunidade recente de trabalhar no final de semana de Porsche Cup com o Caio Collet, e para mim o Caio é um dos grandes pilotos de Fórmula 1 que está numa outra rota, um dos grandes pilotos brasileiros que poderia ter chegado na Fórmula 1, está numa outra rota agora, mas é fenômeno. Só que você conversa com o Caio, o cara, escuta, esse cara foi companheiro do Piastri, sabe o fenômeno que é, tive ali um papo com ele muito interessante sobre ele junto com o Piastri, foi companheiro do Vitor Martins, que pode ser que seja um que chegue ali ou Acho não. Que agora finalmente vai na Fórmula 2. Vamos ver. Já tô achando que tá perdendo uns pontos que não poderia, mas tem tudo para ir. Sim. Já vai ser com anos repetidos, o que perde um pouco o valor, mas pode ser que chegue. Apesar que também a Fórmula 1, né? Acabamos de falar que tem 6 novatos. Não é tão fácil a renovação que aconteceu no 2025. Pode ser que demore um pouco, né? A tendência é que demore. Pode ser que demore um pouco. A gente tem 2 velhinhos lá, que é Hamilton e Alonso. Mas pelo menos pro ano que vem, em teste os 2 ciclos. Isso. Aí talvez o Stroll brinque de ser filho do dono. 3. Mas mesmo assim, a princípio, é mais para frente, né? Não é fácil renovar. O Piastri mesmo é a prova disso. Fez e ficou de fora um ano. Sim. Esperando. Aí depois... Imagina se não tivesse brigado para sair do contrato e assinar com a McLaren. O que seria de Oscar Piastri nesse momento? Estaria batendo cabeça lá na Renault, como todo mundo tá, e não por demérito dos pilotos, sim por uma gestão questionável, para dizer o mínimo. Né? Não é à toa que os caras renovam o Ocon até o fim de 24, tendo o Piastri no banco e o Alonso ali. Né? Eles perderam 2 pilotos numa tacada só.